Bom dia, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre globalização, pobreza e desigualdade. Sei que a gente já falou muito sobre globalização, né? Mas conteúdo de nono ano é assim mesmo. Então, vamos recapitular. Globalização. A globalização é a fase atual de mundialização do capitalismo, ou seja, a fase em que o capitalismo ele se tornou mundial, ele se tornou realmente parte do nosso dia a dia. Então, a globalização é a fase atual do capitalismo. É caracterizada pelo aumento crescente das desigualdades no mundo. E as desigualdades nós temos de dois patamares, né? A riqueza e a pobreza. A pobreza, ela é constituída pelos países subdesenvolvidos. E a riqueza, ela é característica dos países desenvolvidos. E diante disso, nós temos uma desigualdade muito grande. Nós vemos aqui, né, nesse mapa, sobre a desigualdade no mundo em relação à desigualdade no Brasil. 1% no mundo detém 50% da riqueza, enquanto 80% detém apenas 5,5% da riqueza. Será uma desigualdade muito grande? Ou seja, 1% detém 50% da riqueza, enquanto 80% só possui 5,5%. Enquanto no Brasil, a desigualdade também é bem grande. 0,2% possui 40,8% da riqueza do país. Ou seja, não chega nem a 1% da população. E 50% possui apenas 2% da população, das riquezas do Brasil. Ou seja, metade da nossa população só desfruta de 2% da riqueza do país. Será uma desigualdade muito grande isso? Com certeza, gente. E a pobreza no mundo atual? Como é que a gente vê a questão da distribuição mundial da população que vive com menos de 1,9 dólar por dia em porcentagem, em média? Ou seja, a população que vive com menos de 2 dólares por dia, gente. Vocês têm noção que é menos de 2 dólares por dia? É como se fosse um equivalente a uns 4 reais, mais 1 dólar, né? 8 reais por dia para você sobreviver. É muito pouco. E ainda mais que o custo de vida nesses outros países muitas vezes é bem mais alto do que aqui. Então nós temos aqui, ó, aqui é 2,2 ou é 3,5, 56% dessa população que vive com tão pouco está na África. Aqui nós temos parte da Ásia já chegando na Oceania com 37%. Ou seja, nós temos muitos lugares em que a concentração de riqueza é bem baixa. A desigualdade econômica interna entre os países. Nós vemos, gente, também sobre essa desigualdade dentro do próprio país. Ou seja, não é só uma desigualdade entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Há desigualdade também dentro do próprio país, como a ampliação entre a distância entre os países ricos e pobres, ou seja, enquanto os ricos vão cada vez ficando mais ricos, os pobres vão ficando cada vez mais pobres e a distância vai aumentando. O aumento da desigualdade no interior dos próprios países também é característica da globalização. Por exemplo, enquanto mais desemprego, redução nas previdências, ou seja, aposentadoria, seguro do desemprego, auxílio-doença, cortes na educação, na saúde e na habitação. Até mesmo, gente, os Estados Unidos, hoje em dia, tem cerca de 12,3% da população que está sofrendo essas consequências aqui da desigualdade, que é o desemprego, problemas, e vivem nas ruas, gente. Ou seja, até o bambambam do pedaço tem desigualdades também, não é todo mundo rico lá. É claro que o nível de pobreza de lá é quase como uma classe média por aqui, né? Ou seja, é uma disparidade ainda muito grande. Nós vemos também, gente, que dentro da globalização, a relação entre o trabalho e o desemprego se deu muito pela questão tecnológica. O homem, que antes fazia todo o trabalho,
construiu a máquina ao seu favor para lhe auxiliar no trabalho e acabou o quê? Hoje em dia a máquina faz todo o trabalho precisando de um mínimo de pessoas. Aqui, ó, nessa figurinha, né? O homem vai construindo a máquina e depois a própria máquina dá um pé na bunda dele e o coitado do homem fica desempregado. Olha como era antigamente uma fábrica. O tanto de pessoas na esteira produzindo, montando. E hoje em dia, né, aqui de um lado como era antes, e hoje em dia com o avanço tecnológico e a consequência do desemprego, cadê? Você não vê nenhuma pessoa. Com certeza só tem uma ou duas pessoas operando as máquinas de outro lugar. Então o desemprego foi grande, uma consequência da desigualdade. E aqui nós temos, gente, essa tabela falando sobre a tecnologia e o desemprego, mostrando a taxa de desemprego em alguns países no ano de 2017, ok? Por exemplo, a taxa de desemprego em porcentagem total da PEA. O que é PEA? População economicamente ativa. Por exemplo, não é considerado nem criança, nem idoso já aposentado. Essa faixa de adulto, né, de seus, 16, 17, 18 anos, até a idade da aposentadoria, que é a população economicamente ativa, é quem trabalha e quem consome, quem gasta, ok? Então aqui, ó, o desemprego na África do Sul é 27%, no Brasil é 13%, no Egito 12%, na Alemanha, a Alemanha é um país desenvolvido, gente, só é 4%. Japão também é país desenvolvido, só é 3%. Alguns países europeus, gente, como a Itália e a Espanha, que são considerados desenvolvidos, estão passando por crise desde muitos anos atrás. Por isso também há um alto índice de desemprego. Estão entendendo? E vamos lá. Na página 66 de vocês, ele vai falar um pouco sobre essa questão do fundo de garantia, do tempo de serviço, ou seja, do FGTS. Diante desse panorama, os países pobres e os desempregados têm dificuldade para ingressar novamente no mercado de trabalho. E por isso, muitos deles passam a engrossar o contingente de trabalhadores no mercado informal. E, ou seja, gente, tem desemprego? É preciso ter o seguro-desemprego, o fundo do FGTS. A gente já paga tanto imposto para que um dia a gente tenha o direito de se aposentar ou no período de doença ter o auxílio-doença ou quando você perder um emprego ter esse fundo de garantia, né, ó, gente? O FGTS aqui, ó, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. É um fundo monetário, dinheiro, aberto pela empresa em nome do trabalhador, a fim de acumular um saldo que funciona como uma garantia financeira em caso de demissão sem justa causa. No Brasil, por exemplo, de acordo com o IBGE em 2014, cerca de 39% dos trabalhadores estavam empregados na economia informal. A pessoa perdeu o emprego, não está conseguindo, então vai fazer alguma coisa, um bico, um trabalho por conta própria, como vendedor, costureira, vendedor ambulante, catador de papel, de sucata, a pessoa fazer um negócio em casa, vendendo comida, vendendo doce, bolo, enfim. Isso se chama o comércio informal, que é aquele que você trabalha por conta própria, não tem carteira assinada, não paga FGTS e tem essas características. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a globalização. A gente já falou muito sobre isso e ainda vamos discutir muito mais. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula.